Tô de bola. Galerinha, eu gostaria de poder gastar uma aula inteira introduzindo a filosofia de vida do Otávio. Mas, né, eu acho que num terceirão a gente não pode perder tempo em nenhum momento. Vou dar alguns avisos paroquiais só para que a gente lembre como é que funciona, porque não vai mudar muito a maneira de agir. Então, nós continuamos todo mundo com 10 de participação em tarefa. E cada vez que eu passar vendo a tarefa e vocês não fizerem, eu tiro um ponto. Vocês sabem que eu não tenho problema de conversa na sala de aula. Porém, se incomodou 3 vezes, eu tive que, amigo, terceira vez, aí dou aquela, né? Tenho aquela síncope nervosa e vou lá, tiro um ponto do amigo. Mas se o cara for organizadinho, ele é fácil, é muito comum o cara fechar com 10 de participação em tarefa. Continuo fazendo 2 avaliações. A diferença é que eu vou fazer 2 trabalhos, como eu sempre fiz, só que eu tiro a média dos trabalhos para fazer uma nota só. Ou seja, fica um pouquinho, para quem vai muito mal na prova, fica um pouquinho mais delicado. Mesmo assim, pode ter 10 de participação em tarefa, não é difícil tirar 10 dos trabalhos em dupla e com consulta, inclusive consulta a mim mesmo. Então, na verdade, tu não pode bobear nas 2 provas e aproveitar o máximo da participação em tarefa e do trabalho. Outra coisa que é delicada é que o cronograma é apertadíssimo. Mesmo, assim, eu fiz que nem a apostila. Hoje eu vou dar a primeira aula da apostila. Amanhã eu vou dar a segunda aula. Eu fiz assim. Só que lá pelo meio do ano, tem dias que eu consigo em uma aula dar 2 aulas da apostila. Qual é a grande dificuldade da galera no terceiro ano? Que eu acho que é a mesma dificuldade no primeiro e no segundo. Só que aqui o volume de exercício é muito maior. É tu manter a coisa em dia. Tu ter assistido essa aula hoje e hoje ter estudado para ela em casa. Feito exercício 15 minutos, 5 minutos, meia hora, dependendo da dificuldade. Porque se tu deixar acumular não física, eu vou estudar só na sexta-feira. Aí, dei 5 aulas durante a semana. Tu estudar as 5 aulas num dia, aí tu vai ter que gastar um tempão enorme. Aí vai ter um monte de exercício, tu vai ficar com dúvida. Aí vai dar uma bola de neve. Aí tu vai nas palestras, né? Sabe que a gente sempre fica assistindo palestra e reciclagem e tal, principalmente nesse período de fevereiro. Nós já estamos aqui desde o dia 3 de fevereiro. Né? Então esses dias todos, hoje está preparando as aulas, hoje está indo assistir palestra para melhorar. O que os caras da palestra falam? Sempre, todos. Aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada. E é real. Agora, quem é o cara que tem saco para estudar toda a maldita aula que tem? É os caras que passam em medicina. Os normais não conseguem, porque não tem saco. E quem fizer isso vai passar em medicina. Quem estudar todo dia um pouquinho, fazer todas as tarefas, que é quase sobre-humano, vai passar no ITA, vai passar no que for. Isso eu posso garantir a vocês, tá? Que seja aqui, já na primeira tentativa. Porque aí depois tomou pau uma vez, tu amadurece, e por amadurecer estuda mais, e aí passa. Né? Tomara que isso aconteça já de cara no primeiro. Além disso, eu sou um cara absolutamente fã da ciência, sou crente na ciência, não acredito nas outras coisas. É importante que a galera que não me conhece saiba disso. Opção sexual, cor, raça. Dane-se, se teu filho, Caio, de 10 anos for gay, vou amar menos, vou sofrer, vou chorar à noite, meu filho é gay. Isso já foi, né? Acho que todo mundo que me conhece sabe disso, então eu não tenho preconceito nenhum de ordem nenhuma. E me preocupo muito com o futuro de vocês, por isso que eu sou rigoroso, por isso que às vezes eu brigo, tá pensando o quê? Sempre gosto de lembrar que eu tenho alunos meus que vieram de colégios bons, que me atendem aos domingos, às vezes, me servindo o petit gâteau do Girafas, que eu adoro. A minha vontade é jogar o petit gâteau na cara do filho da mãe. Entendeu? Por quê, professor? Tu acha indigno trabalhar no Girafas? Não. Só acho que um cara que poderia ser dono de uma franquia de fast food, trabalhar no Girafas é pouco. Né? O cara poderia ter criado um Subway da vida. Né? E o cara está ali trabalhando de trabalho braçal, ali, medíocre, cansativo, porque não faz nada aqui. Aperta um botão, o que o senhor quer? Aí depois o cara fica bravo, que é mal atendido. O cara vai te atender bem, ganhando 1.000 e poucos reais por mês. É vontade de jogar o sanduíche na cara do freguês e embora. No domingo, agora eu trabalho no domingo, pelo amor de Deus. Então a minha mágoa é essa, é ter dado umas aulas para uns caras que eram bons, inteligentes, mas ficaram vadiando, achando, não vai dar nada, né? Me viro depois, e não se virou, parou no McDonald's, no Girafas, no Bob's. Isso me deixa chateado. Mas não é um trabalho indigno.
E também não vou me envergonhar de ti, porque, porra, só do cara ter saco de trabalhar e cumprir horário, e trabalhar no final de semana, enquanto os outros se divertem, eu acho que é glorioso. Só que tinha um outro caminho mais gostoso. Aliás, minha irmã, lembra da minha irmã, né? Onde é que ela está agora? Aonde? Trabalhando? Não. Está em Ushuaia. Fim do mundo que chama, né? Tem a Ushuaia, tem a parte argentina, a terra do fogo lá, né? Tem a parte chilena, ela está na parte... outro nível. Diz que vale a pena de carro, diz que vale a pena de carro. Ficar nos hotéis. Ela, o que ela fez? Ela assim, qual é o que paga mais aí no Brasil? Concurso público. Ah, juiz federal. Ah, então você é juíza federal. É assim que ela escolheu a profissão dela. É bem lógico, né? Bem lógico, né? Claro que aí depois isso se aliou ao gostar, né? Não adianta tu ser um juiz infeliz, ricaço, infeliz da vida, que merda, vou lá pro julgamento de novo. Putz, grilo. Nem leu o que está acontecendo, né? Aí fica chato. Eu mesmo te contei a minha história, eu fiz engenharia mecânica, poderia ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho e eu era infeliz, eu não gostava de ficar lá contando os parafusos, quantos parafusos eu vou botar aqui para não explodir o negócio, não vou diminuir a extensão de parafusos, vou aumentar os parafusos. Porra, eu não gosto disso, entendeu? Eu gosto de física, matemática e mais legal, de ensinar física e matemática, vocês sabem disso. Então não se esqueçam, quem tem a vida organizadinha, curte a vida mais gostoso. Não precisa pagar o mínimo do cartão de crédito. Tem uma aposentadoria, show. Curte bons restaurantes, viaja o mundo. O filhinho pede, ah papai, esse box 280. Bom filho, claro, quando é que foi o lançamento? Ah, ontem papai, oh que legal, vamos jogar junto. Melhor do que, papai, PlayStation 8. Ai filho, não posso te dar, papai tá fudido, não tem dinheiro. E tu teve, né? Tu teve essas porcarias tudo. Isso é muito triste, cara. Mas imagina, não é impossível ser feliz numa situação dessa, a gente discutiu isso, né? Tu teve tudo bom, melhor, teu filho não tem. Tu pira. Fica triste, deprimido. E chegou a hora. Estou agoniado! Sim! Terceirão! Ih! Vamos começar com a física A. Vai ser assim, tá? Eu vou fazer toda a física A, aí depois eu vou fazer toda a física B e assim por diante, tá? Houve anos que eu fiz assim, física A, física B, C e D. Depois voltava A, B, C e D. Mas como a física é toda concatenada, quando eu ia dar a quinta aula e voltar para a física A, eu tinha que revisar a primeira aula da física que eu já tinha esquecido. Por isso também, uma aula dada, uma aula estudada é importante. Mas se em algum momento vocês decidirem que preferem intercalar, é só avisar para o professor, vamos intercalar porque está maçante, eu também faço, tá? Aliás, estão curiosos para as aulas? Já estão todas gravadas na internet. Do ano passado, pô, tá tudo lá. Todas as aulas, beleza? Por que está se gravando de novo, professor? Está pirado? Não, não. É porque eu me protejo dessa maneira. Outra, se eu errar e não passar um conteúdo que cai no vestibular, eu vou poder verificar isso nos meus arquivos. Puta merda, caiu uma questão e eu não falei disso. Isso nunca me aconteceu, mas eu me protejo. Protejo dos meus erros, te protejo dos meus erros e te defendo, né? Vai que um dia eu piro aqui, tu pega essa porcaria desse vídeo e... Ok, a coordenação. Ok, Nilson. Olha o que esse louco está fazendo na aula. Né? Usem isso a favor de vocês, tá? Tentem modificar a maneira de enviar as aulas. Hoje de manhã eu gravava uma aula, já conectava no computador, descarregava e enquanto estava dando uma aula já estava fazendo upload daquela outra aula. Em alta definição dessa vez. Porém a internet do colégio não conseguiu acompanhar, então eu estou levando alguns vídeos de hoje para casa para finalizar o upload deles. Eu ainda vou ver essa semana como é que eu vou fazer. Estou conversando com um carinha da informática para ver se ele instala um programa que eu preciso nos computadores da sala de aula, porque o meu computador acaba não dando conta do recado de fazer isso também. Mas, de qualquer forma, vai ser mais rápido o upload esse ano do que foi nos anos anteriores, certo? Isso eu posso garantir. E, assim como nós começamos lá 2 anos atrás, nós vamos começar com cinemática. Fala, minha querida. Ah, fica à vontade. Detalhe, ó, eu não sugiro que copiem, não sugiro, acho uma técnica ruim de copiar, mas se tu tá acostumado e tem se dado bem com ela, use-a. Eu só acho que é ruim. Gosto quando acompanha pela apostila e gosto quando cita, ó professor, aqui tem uma coisa na apostila que tu não falou. Isso me ajuda muito, tá? Ah, professor, isso que tá se falando não tem na apostila ainda. Isso também me ajuda, que aí eu já digo, ó, então fica tranquilo que na próxima aula vai aparecer esse tópico na apostila. Alguém lembra se a cinemática se preocupa ou não se preocupa com as causas do movimento? Não se preocupa? Estuda os
movimentos sem se preocupar ou se preocupando com a causa? Sem se preocupar. Sem se preocupar com as causas. Outra, eu não vou escrever tudinho. No terceirão não dá. Eu escrevo uma coisa ou outra, escrevo alguns tópicos. A apostila traz tudo bonitinho. Se há uma coisa que não tem na apostila, eu acho que vocês devem copiar, eu aviso. Então peraí. Em contrapartida da cinemática tem a dinâmica. A dinâmica, sim, estuda os movimentos se preocupando com a causa. Então é na dinâmica que a gente estuda as leis de Newton, né, que explica por que um objeto se movimenta, outro não. E para hoje, de acordo com a apostila, a gente precisa discutir os conceitos básicos de cinemática. Básicos ou fundamentais, que fundamentam. São 7 conceitos básicos importantes. Referencial. Não, a ordem não importa. Posição. Movimento. Repouso. Trajetória. Isso, ponto material e corpo extenso. Já vai ficar embutido aqui, eu diria. Nessa aula, será que ele já fala de velocidade? Ainda não, que bom. É isso aí. É isso aí. Então, olha só. Qual é a posição da Luísa na sala de aula? Como é que eu posso falar a posição dela na sala de aula? Pode ser atrás da Isabelle, ou seja, ele usou a Isabelle como referência, ou mais tecnicamente falando, referencial. E não tem outro jeito. Se eu não quiser usar a Isabelle, eu posso usar o quadro, mas vou ter que usar o quadro, ou a porta de entrada, ou um ponto do teto. O que eu não posso é dizer onde um objeto está, uma pessoa, um carro, sem usar um ponto como referência. E na física, o referencial é onde tu vai colocar a régua para começar a medir. Então, se eu quiser definir a posição da Luísa a partir da ponta do quadro, eu vou colocar uma trena, uma régua na ponta do quadro, posição 0 aqui, e vou esticando até olhar, 3 metros. Aí eu posso dizer, a posição da Luísa é 3 metros. Qual foi o teu referencial? Foi a ponta do quadro que eu usei. Mas imaginem que em vez de usar esse referencial, eu volte ao referencial da Isabelle. Usei a Isabelle, aí deu 60 centímetros. Vocês perceberam que a posição da Luísa, que está parada no lugar dela, mudou? Né? Isso, para o leigo, para vocês que já passaram por essa fase, é óbvio. Mas lá no primeiro ano, muita gente disse que não, a posição dela não mudou. Aí eu, peraí gente, vamos de novo. Fui lá, peguei um referencial, 3 metros. Peguei outro referencial, 60 centímetros. Mudou ou não mudou? A galera continuou insistindo, não. Aí um ficou bravo, pô, quer dizer que 3 metros é igual a 60 centímetros, né? Me defendeu. Mas é normal que muitos tenham falado que ela não mudou de posição, porque na tua cabeça a posição é a posição dela na sala. Ou seja, o teu referencial está em outro lugar, né? Então aqui no terceirão a gente já tem que estar mais malandro nessa parte aí. Vocês estão em movimento ou em repouso? Depende do referencial. Em relação ao planeta Terra. Em repouso, né? Mesmo que sassaricando um pouco as mãozinhas, o corpinho está na cadeira. Em relação ao Sol, estou em movimento. É isso aí. A brincadeirinha do giz, lembra? E eu estou em movimento ou em repouso? Depende do referencial. Para vocês em movimento. Para o giz que esteve parado na minha cabeça o tempo inteiro, ele estava em repouso. Aí um aluno do primeiro ano, professor, mas estavas, né? Depois que acabou a aula, ele, professor, mas estavas movimentando o braço aquela hora, como é que estás em repouso? Tu vê, né? Ele está preocupado mais com o meu corpo estar se mexendo, né? Mas se eu for pegar o meu corpo como um todo e comparar com o giz, como o giz esteve sempre na minha orelha, essa pouca movimentação do braço, das pernas, não é importante perto do todo. O todo estava grudado no giz o tempo inteiro.
Né? Eu falei para ele, tens razão no que tu falou, meus braços estavam em movimento em relação ao giz, mas o corpo como um todo dava para dizer que estava parado, né? Porque o giz e o corpo não mudaram de posição. Aliás, já que eu falei que referencial é o ponto escolhido para medir a posição de um corpo, eu posso afirmar que posição do corpo é a distância desse corpo até o... Olha como uma coisa está conectada com a outra, né? Então o que é estar em movimento? É quando o tempo passa e a posição muda. O que é estar em repouso? E a posição não muda, de acordo com determinado, tudo está conectado. Me dá um exemplo de trajetória. Uma linha reta, né? Uma pessoa caminhando na praia em linha reta vai dar uma trajetória reta. Legal. 2 pontos. Daqui a ali. Ainda não temos a trajetória, né? Porque o cara pode ter tomado uma ou outra, né? Ó, e aí sair zigue-zagueando, certo? Um cara fez uma trajetória curvilínea, enquanto o outro sóbrio foi lá e fez uma trajetória retinha. Pode ser? Tranquilo? Mas bacana, o que eu perguntei isso, um exemplo, para ver se alguém lembrava o exemplo que está na nossa cara aqui de trajetória. Que eu comecei a aula com o giz. A marca que fica no quadro, porque eu encostei o quadro no giz e saí arrastando, é a trajetória que o giz seguiu enquanto estava em contato com o quadro. Claro que depois de uma coisa para outra eu fui lá, sassariquei com o giz, não marcou a trajetória do giz. Mas quando eu encostava no quadro e fazia isso, a trajetória ficava marcada, né? O avião, quando passa lá no céu deixando aquela marquinha de fumaça, lógico que com o vento a trajetória depois vai ficar borrada. O meu carro, o Marcelo falou que ele vive deixando a trajetória na garagem. Te juro, cara, o Marcelo falou, pô, Otávio, 90% da reforma da garagem foi culpa tua. Eu, como assim, cara? Pô, tem a mancha de óleo ali, pedaço da viga cortado ali, né? Porque, pô, o cara vai dar encostadinha aqui, dá encostadinha ali, né? Aí passa o ano todo e aí é culpa do Otávio. Brincadeira, né? Brincadeira. Então, trajetória, uma freada, né, na pista define a trajetória que o carro vinha, certo? Ou seja, tecnicamente falando, trajetória são as posições por onde um móvel passou em determinado movimento. Isso que é trajetória. Será que a trajetória depende do referencial? Isso é delicado, né, cara? Trajetória de um objeto, as posições por onde o objeto passou vão depender do referencial? Se a posição, ótimo, esse é o raciocínio. Se a posição muda com o referencial, mudar o referencial muda a trajetória. Por que para ti é difícil detectar isso? Porque tu tem que te colocar numa situação muito especial para enxergar duas trajetórias diferentes para o mesmo objeto. Tu tá sempre na Terra observando a trajetória das coisas, dá a sensação de que a trajetória é a mesma. Mas um exemplo ótimo é isso aqui, ó. Esse exemplo é o máximo. Por quê? Porque eu juro para vocês, eu vi o giz fazendo isso aqui, ó. E vocês não devem ter visto o giz fazendo isso. O que vocês viram? Era para ser uma parábolazinha, né? Se eu tivesse mais velocidade, talvez ficasse mais claro ainda. Né? Para mim, o giz vem acompanhando aqui do meu lado, enquanto para vocês, teoricamente, é uma parábola, né? Uma parte de uma parábola. É isso aí. Então, o piloto do avião lança uma caixa. Ele vai ver a caixa acompanhando ele para baixo. Vai dar uma desaceleradinha para trás por causa do ar, batendo na caixa. Enquanto quem vê o piloto arremessando a caixa, vê uma parábola nítida. Então, cuidado, essa é uma pegadinha grande de vestibular, hein? A trajetória, já que tem a ver com a posição, também muda. Depende do referencial. Depende do referencial. Depende do referencial. Depende do referencial. E depende do referencial. E digo mais, hein? Se o cara é um ponto material ou um corpo extenso, depende do referencial. Que loucura! Lembrando, o que é ponto material? Alguém arrisca sem colar? É quando as dimensões do corpo são desprezíveis ou não são desprezíveis? São desprezíveis, ou seja, ele pode ser até grandinho, mas não vale a pena se incomodar. Dá para fingir que é um ponto. Na grande imensa maioria dos casos, né, a gente transformava o gato, o carro, num ponto. Mas quando as dimensões do objeto não são desprezíveis, ele é dito na física, então tem a ver com as dimensões.
Peraí, se eu acabei de falar que classificar um objeto como ponto material ou corpo extenso depende das dimensões, como que o referencial pode influenciar nisso? Referencial, por exemplo, pode parecer grande, né? Legal, A gente vê uma região no céu é pequeno. interessante. Então, a Terra em relação ao Sol, a Lua em relação à Terra, a Lua em relação ao Sol. Muito bom, gostei da explicação. Deixa eu tentar, só deixa eu fazer um adendozinho. Cuidado, hein? Por que ao olhar as pessoas do avião, as pessoas parecem pequenas? Vocês lembram disso? Por causa do ângulo de visão, certo? O ângulo de visão. Mas tem a ver. Vamos pensar na Terra. Porra, o planeta Terra, para eu, Otávio, eu não posso dizer que é um ponto material, né? Certo? Ele é um corpo grande, um corpo extenso. Qualquer fenômeno que eu vá fazer aqui na Terra, eu posso considerar a Terra como um corpo gigantesco para poder fazer um cálculo. Porém, ao calcular a Terra orbitando o Sol, palavra de honra, eu posso desprezar o tamanho do Sol e da Terra. Porque a distância entre o Sol e a Terra é tão maior do que o tamanho deles, que o tamanho deles fica ridículo para fazer esse cálculo. Olha que loucura. Então o planeta Terra, se eu for fazer um estudo de um asteroide caindo na Terra, é importante saber o tamanho da Terra, saber o local onde o asteroide cai, para poder calcular os estragos. Agora, se eu quero calcular quanto tempo a Terra demora para dar uma volta no Sol, fisicamente, eu posso ignorar que a Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro. Eu posso considerar que a Terra é um ponto. Desenha a Terra como um pontinho, certo? Então tu vê o mesmo objeto, o planeta Terra, ora era um ponto material, ora era um corpo extenso. A melhor forma de tu fixar cada um desses conceitos na tua mente é fazendo os exercícios. Não tem jeito. A melhor forma. O amigo, aliás, aqui ele já falou de... Isso aqui é aula 1 ou é aula 2? Deixa eu ver. Ah, olha só que legal. Isso aqui eu tenho que aproveitar. Isso aqui eu tenho que aproveitar. O amigo, quando eu estava colocando... Fala, pode falar isso. Só uma observação. Aqui na mochila para aqui não existe o termo corpo extenso. Eles colocaram só ponto, como não importa o tamanho, e material como não importa. Ah, deixa eu ver que interessante. Ponto material. Dizemos que o corpo é ponto quando o seu volume for desprezível. E material quando possui massa. Ah, não, entendi. Olha só, é que na verdade a apostila não... É que ele só vai falar de corpo extenso daqui a pouco. Então ele não falou o que é isso aqui, ó. Corpo extenso, certo? E outra observação que eu achei mais legal e vale a pena ser feita. Parabéns, Otávio. Ele fala o seguinte, ó. Ele chama um corpo de ponto porque as dimensões são desprezíveis. Lembra lá da geometria euclidiana do ano passado? Né? Ponto é uma ideia humana, na verdade, né? Certo? Então eu faço um pontinho e digo, olha, aqui está o planeta Terra. Por isso que eu chamo de ponto. Material, para mostrar, olha, é um ponto feito de massa. Ele tem uma certa massa. Ele só está mostrando por que ponto material é um corpo cujas dimensões são desprezíveis, né? Ficou melhor isso, pô, ponto, porque eu estou desenhando ele como ponto. Material, porque ele é feito de matéria. E ele ainda não falou de corpo extenso. Eu gosto de falar dos dois porque um, de certa forma, é um contraponto para o outro, né? Ótima observação. Galerinha, olha só. Eu vou sugerir uma ou outra para vocês arriscarem aqui. E ainda no final da aula eu quero bater um papinho, que aí já vai uma coisa um pouquinho mais palpável. Nós vamos falar já de velocidade. O André falou o seguinte, professor, tu não colocou um tópico aí que a apostila traz. Espaço. Tu não falou o que é espaço. Na verdade é o seguinte, ó, quando eu digo referencial, eu estou supondo que a galera lembra, né? Ah, eu posso usar uma reta, posso dizer que aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, 2, 3 e aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, é isso aí. Na física a gente chama isso aqui de usar uma régua imaginária para descrever o movimento de um carro. Nós vamos chamar isso aqui dos espaços que o móvel atingiu, ou, como eu gosto, o alienígena. O alienígena sai da posição menos 1 e chega na posição 3. Então eu posso dizer que o alienígena saiu do espaço menos 1 ano-luz e foi para o espaço 3 anos-luz. Né? Ele só faz esse adendo, inclusive, para que vocês estejam atentos. Ó. Andar para frente
e andar para trás. Movimento progressivo. E alguém lembra? Movimento retrógrado. Show de bola, certo? Então era mais para mostrar para a galera que não está familiarizada ainda o que são os espaços na física, né? Nada demais. Vamos ver se a galera está gravando bem essa brincadeira aí, ó. Quando eu vou passar exercício pro pessoal, eu procuro passar um pouco da parte de testes e um pouco da parte de aprofundamento, para a gente não ficar só numa, nem noutra. Façam, ó, a 1 e a 2 dos testes. 01 e 02. Assimilação, façam o 4 e o 5. Tem aperfeiçoamento e aprofundamento. Tem discursivo ainda. E o discursivo. Jesus, ó, aquela que a gente acabou de discutir para ver se tu entendeu. Vamos fazer a 01, 010, que tem até númerozinho. Para finalizar, eu quero a de aprofundamento. Eu vou querer só o somatóriozinho e a 017, a 114 e a 117. E uma discursiva só, né? A 120. Começa agora, amigo, que aí empacou. Empacou, chamou. Não se esqueçam que eu adoro atendê-los na carteira. E eu vou correndo, não vou andando. Vamos, meu querido. Arrisca isso aí. Se for para sobrar alguma coisa, que seja o mínimo do mínimo para tu fazer em casa. Quero ver ninguém parado, hein?